noite, uma boa madrugada a todos, as pessoas deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Estou muito agradecido pelo fôlego de vida que Deus nos deu, está nos concedendo, e agradeço a via YouTube por estar nos dando essa oportunidade assim, de levarmos uma palavra amiga. Eu sou como um embaixador da palavra, como sempre estou dizendo, levando uma mensagem, tudo dentro da Escritura e da Bíblia Sagrada. Cada semana faço isso. E estou neste momento, nesta madrugada de sexta para sábado, já é o horário de sábado, dia 14 de janeiro de 2023. Para levar mais, eu estou fazendo mais esse vídeo, colocar no YouTube, que é no número 100. Para mim é um privilégio poder fazer da palavra de Deus ser enviada aos lugares que as pessoas vão assistir e ouvir, mas que isso sirva para as pessoas de exemplo de vida e possam receber a palavra de acordo para a transformação da vida de cada pessoa. Então hoje a palavra é de Deus é eterno. A palavra de Deus é eterna. Está lá então em 1 Pedro 1, o capítulo 25, versículo. A palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Lá em Salmo 119, o capítulo 89, o versículo. Para sempre o Senhor, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Em Tito 1, o capítulo 2, o versículo, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Veja, exemplo de Deus para nós. 3 coisas que Deus não pode fazer: mentir, negar-se a si mesmo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 3. Ser tentado com o mal. Tentado com o mal. Então, lá em Tiago, 1, o capítulo 3, o versículo. Prova da tentação. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aí no versículo 14. Mas cada um é tentado quando traído e engodado pela sua própria concupiscência. Aí no versículo 15, de 1 de Tiago, depois, havendo a concupiscência concebido e dado à luz, o pecado sendo consumado gera a morte. Então veja lá, agora vou ler, são 30 limitações de Deus. 30, ele não pode mentir. Então, sobre essas 30 eu vou citar, o meu tempo é limitado também, se dá tempo, vou citar da limitação de Deus, que ele não pode mentir. Então vamos começar aqui, que ele não pode, cada uma delas aqui que eu vou citar, não pode intervir, e assim aqui vou começar na primeira e assim até as 30,
transgredir sua própria lei, mentir, negar-se a si mesmo, fazer acepção de pessoa, salvar uma alma e não ser pela graça e a fé em Cristo, ser injusto, abençoar os homens e não ser por meio da fé, a não ser por meio da fé, né? Abençoar os homens, amaldiçoar os homens quando eles cumprem as condições, não considerar ou mudar o seu plano eterno, salvar rebeldes que permanecem na rebeldia e se recusar a ser submeter às condições estipuladas por ele. Ser tentado pelo mal. Tolerar a hipocrisia, poupar a si mesmo ou a Cristo na redenção da raça humana do inferno. Rejeitar uma alma que venha até ele submeter-se às suas condições. Julgar o justo com o ímpio. Falhar em responder à oração quando é feita baseada em fé inabaláveis. Vê, quando tu faz oração com fé inabaláveis, né? Não pode rejeitar. Falhar em responder a oração quando ela é feita inabaláveis aqui, né? É bonito. Perdoar pecados não confessados. Não tem como ele perdoar pecados se não for eles confessados. Né? Manter salvo quem vive em pecado. Cancelar automaticamente a pena de morte quando o homem pecar, recebem essa pena. Acabar com o livre-arbítrio e a responsabilidade moral. Tomar alguém, melhor dizendo, tornar alguém escravo dele para que essa pessoa nunca volte a pecar, caso assim escolher. Garantir que toda pessoa salva permaneça em Cristo. Fazer com que qualquer pessoa se torne filho de Deus no mesmo sentido que Jesus, no mesmo sentido que de Jesus, né? Como é maravilhoso. Considerar irreais os pecados dos salvos, ou lidar com eles de forma diferente de como lidar com os pecados dos não salvos. Cancelar a consequência daquilo que se semeia. Obrigar uma pessoa a servi-lo contra a sua própria vontade. Não tem como, ele não obriga a pessoa a servir se não é da sua própria vontade. Considerar como seu filho ou ser seu servo, alguém que sirva o pecado e o diabo. Impedir que o salvo peque, mesmo se escolher voltar ao pecado. Impedir que alguém sofra a pena de morte, caso a pessoa escolha voltar ao pecado. Tem como, voltar ao pecado, vai continuar no erro e vai para a perdição eterna. Ser indulgente com qualquer pessoa que peca ou promove
anarquia moral, ser indigente, né? Uma pessoa pode pecar e continua as coisas pecaminosas, né, do mundo. Então, isso são 30, né, que eu estava vendo aqui. Ele não pode, que Deus não pode evitar certas coisas que as pessoas, porque aqui entra o livre-arbítrio de cada um de nós. Livre escolha. Como nós viemos ao mundo, foi através do propósito de Deus, né? E tivemos nossos pais e assim estamos aí. Mas a partir de que nós temos consciência, nossa alma, nosso coração, sabendo, nós temos esse livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio que nós temos, escolha para onde queremos ir, céu ou inferno. E o inferno é tão terrível. Quem estuda essa parte, tem um homem chamado Dante, que estudou 13 anos, e ele colocou 9 compartimento desse inferno. É tão terrível, é muito mais do que nós podemos imaginar, né? De realidade do inferno, como realidade é o céu. Salvação ou perdição. Então, o que fica no tempo está mais esgotando. Essas palavras neste dia, né, para as pessoas neste ano e assim por diante. Que Deus possa ricamente abençoar a todos. Continuamos juntos nessa fé, nessa esperança e um dia estar na eternidade com Deus para sempre. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.